Boa noite, irmãos. É assim que Jesus gosta, forte. Então, eu fui colocado aqui por Deus e pelo pastor Dorival, quando, em 2013, a igreja ficou sem o seu pastor titular. Foi para missões, foi acho que para a América do Norte, se não me engano. E a ideia do pastor Dorival, quando eu vim para cá, foi: irmãos, meu irmão, você precisa estar lá nessa igreja, que a igreja já estava um pouco afastada da associação, da denominação, os mais antigos vão se lembrar disso. As características de uma igreja batista não estavam mais agindo aqui dentro. E nós viemos para cá, eu e minha esposa, a irmã Leni, ficou no Rio de Janeiro, né, porque o meu sogro e a minha sogra não estão bem. Ele teve Covid ao mesmo tempo em que a minha sogra teve chikungunya. Então a coisa ficou difícil. Quando começou no finalzinho de 2019 a Covid, né, mais forte, a pandemia, foi a época que meu sogro pegou a Covid e ao mesmo tempo a minha sogra chikungunya, e aí eu voltei para o Rio. Nós precisávamos estar lá porque a minha esposa é filha única e alguém precisava tomar conta deles. Nós fomos para lá. E lá, aí veio a pandemia, todo mundo não fica em casa, nós ficamos em casa. E em 2020, março de 2020, lá no Rio, eu fiz um exame de Covid, estava sem sintomas, mas eu tive contato também com a Covid. Mas não senti nada, não precisei tomar remédio, não precisa de nada. A Covid foi embora. Graças a Deus por isso. E vim para cá em 2013. Aqui nós ficamos 30 meses. E aí eu vinha de carro para a igreja semanalmente, passava lá na frente da casa de custódio daqui do São José dos Pinhais. E cada vez que eu passava por lá, eu via aquela parede amarela e azul, e aquilo me incomodava. E para alguns irmãos eu confidenciei que um dia eu ainda vou pregar para esses detentos daqui da cadeia. Isso aconteceu. Eu, quando deixei esta igreja nas mãos daquele que me trouxe fisicamente, pastor Dorival, né? E nós fomos para lá, e lá foi a coisa mais linda que eu já vi, que já participei, que foi o evangelismo dentro das cadeias. Tem um prédio lá, são 3 blocos. O bloco 1 nunca tinha tido trabalho evangelístico lá dentro, porque o bloco 1 era e é administrado pelo PCC, lá de São Paulo, e eles não queriam, até que trocaram o diretor que foi para lá não é mais, um pastor batista. E alguém foi lá, uma comissão de detentos, pedir que eles queriam um culto lá. E assim nós entrosamos lá com eles, e toda quarta-feira tínhamos um culto aqui em São José dos Pinhais. Logo no segundo dia, na segunda quarta-feira que nós estivemos lá, eu lembro direitinho, eu preguei lá. A pregação tem que ser 15 minutos no máximo, porque logo vem o almoço e a gente não pode ficar lá dentro mais. Então, eu falei sobre a casa do oleiro.
né? Deus disse, desce, vai à casa do oleiro e lá te direi o que farás. E logo nesse segundo dia, quando eu fiz um apelo, um rapaz chamado Rafael, ele saiu de lá, nós tínhamos 42 detentos na quadra de esportes. O Rafael veio, se ajoelhou chorando, e depois vieram mais 5 pessoas. Nós começamos a trabalhar, discipular e preparar para o batismo, né? E eu só destaquei o Rafael porque Rafael foi muito importante para a gente. O Rafael se entusiasmou, se entregou a Deus, e ele, até hoje, ele é o líder da igreja lá dentro. Temos uma igreja batista lá dentro da casa de custódio. E o Rafael vieram mais 4. Preparamos para o batismo dos 5. E a igreja foi crescendo. E o Rafael era nosso líder lá. Nós levamos o material. A igreja Batista do Cajuru ajudou muito, fornecendo folhetos, bíblias e tudo que a gente precisava, uma caixinha de som, que era revistada toda quarta-feira quando chegava lá. E assim nós fomos levando. Aí, quando estava tudo preparado, o Rafael, pastor, eu quero me batizar. Aí eu falei, tá bom, vamos conversar. Conversamos. Ele tinha um filhinho, mas não era casado ainda, tá? Ele vivia maritalmente com a Luana. Providenciamos então alguém que custeou tudo que precisava pagar, uma pessoa bancou, como se diz popularmente. Só que tivemos um problema. Eles moravam em Almirante Tamandaré, eu fui ao cartório de Almirante Tamandaré, e o cartório não vinha na cadeia fazer o casamento civil deles. Como é que vai batizar sem isso? Aí eu rodei no cartório lá de São José e não pode fazer porque eles são de Almirante Tamandaré, o civil tem que ser lá. Falei, e agora? Fui no cartório de Borda do Campo, aqui perto, porque eu sabia que lá eu ia conseguir. Conversei com a Luana e com o Rafael, e que eles tinham que arranjar uma pessoa para assinar no lugar do Rafael por procuração. Quando eu fui falar com o Rafael, ele falou assim, é o senhor. Então eu casei com a Luana por procuração. Eu tenho a procuração guardada até hoje. Então fomos lá, em Almirante Tamandaré, numa manhã, e lá eu casei com a Luana. E aí marcamos o casamento religioso lá na casa de custódia, e foi uma coisa muito bonita, muito bonita. Eu tenho um vídeo, é emocionante. Eles foram batizados, a Luana foi batizada na Igreja Batista do Cajuru, e o Rafael foi batizado lá na cadeia, né? E o pessoal se cotizou. O Rafael teve terno, paletó, sapato, tudo que precisava. E a Luana, vestido de noiva, até vestido de noiva ela teve. E tudo que precisava, eles não gastaram nada. E então, depois de casados, no mesmo dia, nós tivemos o memorial da ceia e eles participaram. E o Rafael está lá, é o líder da igreja lá dentro. Nós, às vezes, vivemos esse momento de igreja. É muito bom essa comunhão. A Bíblia fala, né, que a gente não deve deixar de ter comunhão com os irmãos, e a comunhão na igreja. Mas na cadeia é uma coisa totalmente diferente. A gente tem uma ideia do marginal, do traficante, do assassino. O Rafael foi preso porque assaltou uma loja da TIM no centro de Curitiba, na 15 de novembro. E é uma nova criatura. Mudou totalmente.
E assim eu fiquei lá até o início da pandemia, fazendo esse trabalho em Quatro Barras. Lá é um complexo penitenciário, tem o presídio feminino, tem mais 3 blocos de detentos. Então a gente revezava, aí um grupo para cá, outro para lá, e ficamos lá. Quando chegou a pandemia, o trabalho terminou. Parou, fechou tudo, ninguém entra, nada. E assim foi. No final de 2019, quando começou a pandemia, eu voltei para o Rio. Mas eu sinto saudade de Curitiba, sinto saudade do Paraná, sinto saudade dessa igreja. Falei com o Leandres, eu sempre lembrava de vocês. Muito, 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 muito. Quando o Lios voltou, eu perguntei, esse aí é o Lio, esse aí é o Lio. Aí ele falou, voltou. A Cremilda e o Denilson também estiveram um pouco afastados. Quando eu saí daqui, aquela menina não era daquele tamanho, era pequenininha. E vocês vão lembrar, tinha um momento no culto em que as crianças saíam e ficava todo mundo sentadinho aqui. Eu sentava com eles, convidava alguém para orar pelas crianças. Está ali, é a menina. Bonita, não sei se puxou o pai ou a mãe, sei lá, ou os dois, Mas é assim, é desse jeito. Deus faz as coisas certas. Tem gente que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus nunca escreve. Toda linha torta de Deus é uma linha reta. Toda. E estou vendo lá atrás, eu tinha uma creuzinha. Essa semana que nós estamos nela ainda. Não, que terminou ontem. Hoje é o primeiro dia da semana. Eu vi uma foto lá na casa da Creuzinha e perguntei para o Leandro, gente, é a Creuzinha? Aí ele falou, eu falei, que coisa. Eu pensava muito na irmã Creuzinha. Pensava em todos, mas de uma maneira especial, ela e o seu marido. Mas é assim. E aí estou eu aqui, de repente, matando a saudade dos irmãos, da igreja. Obrigado ao pastor Reginaldo pela confiança, de me ceder aqui o seu lugar, essa noite, para estar pensando, refletindo algumas coisas para nós esta noite. Nós vamos estar lendo o texto, vocês não precisarem abrir a Bíblia, podem abrir, no Salmo 126, 6. Arranjar uma altura, bom que o óculos, depois que a gente usa, não tem como fugir dele. Salmo 126, 6, que diz assim: aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Nós vamos pensar nessa noite algo sobre o tema, o que nós estamos semeando. É isso, o que nós estamos plantando. Cada um planta aquilo que quer colher. Ninguém planta café querendo colher abóboras. É óbvio isso daí. Quem quer colher arroz, planta arroz. O que nossas igrejas estão plantando? O que nós, como crentes, estamos semeando? O que nossas igrejas querem colher? E nós, crentes em Jesus Cristo, o que nós estamos querendo colher? Diante do terreno da vida, cada ser humano reage de uma maneira. Uns só pensam em colher dinheiro, status,
um bom emprego. Outros só pensam em colher prazeres, futebol, drogas, carnaval, pagode, funk. E nós? Nós nos reunimos em comunidade chamada igreja. Mas nós nos reunimos para quê? Com que finalidade nós nos reunimos? O que as igrejas estão plantando no terreno da vida dos nossos bairros, onde a igreja, o templo, está ali edificado? O que as igrejas querem colher, na verdade? Diante das pedras que encontram no terreno da vida, como reagem os não crentes? Uns vão à rezadeira, outros vão ao Pai de Santo, outros procuram um botequim para beber bebidas alcoólicas, outros ainda se revoltam contra a vida, contra a sua própria família e até contra o próprio Deus. E nós, que somos a igreja, para que servimos? Só para orar? Só para cultuar? Para ler a Bíblia? Para apresentar lindas cantatas, seja na Páscoa, seja no fim do ano, no Natal? Afinal, para que serve? Qual a serventia da igreja? É um problema uma questão que a gente deve meditar nisso daí. Diante destas muitas perguntas, eu gostaria de fazer algumas afirmações, todas elas baseadas na Bíblia, que é a verdade de Deus. A primeira afirmação que eu quero fazer é que Deus quer a igreja olhando também para a terra, não só para o céu. O livro de Atos dos Apóstolos nos revela que logo após Jesus ressuscitar e ser elevado ao céu, a comunidade dos crentes de Jerusalém olhavam para o alto, que Jesus foi subiu nas nuvens, e a comunidade olhava para o alto. Atos 1:10. Imediatamente os anjos admoestaram aquele povo, dizendo: por que estáis olhando para o alto? E acrescento: este mesmo Jesus que vi subindo voltará um dia, e o texto vocês já conhecem. Hoje nós devemos perguntar: as nossas igrejas estão olhando para o céu, ou elas estão preocupadas só com as coisas que acontecem em nossa esfera terrestre? Algumas igrejas dão a impressão que só olham para o céu, só se preocupam com o culto, com o edifício onde a igreja, que na verdade somos nós, se reúne, sem se preocuparem às vezes com os problemas das gentes do bairro, da cidade onde a igreja está implantada. A adoração, o culto, a oração, o culto, o ensino bíblico são importantíssimos, mas a gente sabe que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Devemos nos preocupar com o entorno da igreja. São pessoas carentes, pessoas que já foram enganadas em outras religiões ou até numa igreja dita evangélica mesmo,
que são arredias, que precisam ser procuradas e ouvirem que existe uma solução. Não importa o tamanho do problema, importa o tamanho imenso do nosso Deus. Amém? A igreja não pode pregar libertação dando as costas para as necessidades do povo. É servindo aos homens que nós servimos a Deus. Ele determina isso. Então a primeira afirmação é esta: Deus quer a igreja olhando para a terra também. A segunda afirmação: Jesus quer que a igreja semeie a sua semente, a semente dele. E a semente que Jesus deixou para a igreja semear no terreno da vida é o Evangelho. Esta é a semente. O Evangelho, a boa nova que alegra o coração e transforma vidas. E é simples entender isso. A pessoa que não conhece Deus, que não conhece Jesus, ela está morta em seus pecados, destinada ao inferno. E é o Evangelho, as verdades do Evangelho, que vão fazer com que essa pessoa seja transformada. Essa semente que Jesus deixou, é importante que a gente saiba: a igreja não é a semente. Vou repetir: a igreja não é a semente. A igreja é o cesto. Tem uma cesta aqui? Ah, tem ali, ó. É uma cesta assim, que carrega a semente. Se a semente continuar no cesto, ela não germina, ela não cresce. As igrejas têm o Evangelho dentro da cesta, elas não crescem. Precisamos pegar a semente do cesto e colocar no chão. Porque se ela ficar dentro do cesto, não vai haver fruto. O fruto que Deus quer que brote com a semente do Evangelho, a semente não vai germinar e não vai haver fruto. Por isso, não adianta falar do cesto, nós temos que falar da semente, isto é, do Evangelho. Há uma história de um vendedor de camisas que, ao visitar um cliente, começou a falar, a enaltecer a sua fábrica, a fábrica que ele trabalhava nela. Falava da qualidade das camisas, falava da qualidade do maquinário moderno, cheio de tecnologia. E o comprador ouviu. E em certo momento ele perguntou ao vendedor: quem é o dono da fábrica que você trabalha? E o vendedor pensou e disse: eu não conheço. Não conheço o dono. Eu trabalho lá, mas não conheço o dono. Com o Evangelho não é diferente. A gente pode conhecer muito da Bíblia, pode falar da Bíblia, mas antes de tudo, nós temos que conhecer o dono do Evangelho, Jesus Cristo. É importante isso. Nós temos que conhecer o dono da obra. Temos que falar sobre Cristo, o que Ele pode fazer, o que Ele tem feito e vai continuar fazendo até que Ele volte. Muitas vezes, irmãos, semear o Evangelho significa matar a fome do pobre. A situação era assim: numa praia havia uma multidão
ouvindo Jesus. E eles já estavam lá e já estava caindo a noite. E eles resolvem, então os discípulos resolvem dispensar aquela multidão. Eles estavam famintos. E vão até o Senhor e Jesus diz para eles simplesmente: dai-lhe vós de comer. Mas como? Aquela multidão era pobre, não tinha nenhum milionário ali, não tinha rico. E Jesus fala: estão com fome? Vão lá vocês e deem comida para eles. Eu acho que eles ficaram assustados, não esperavam a resposta dessa. Irmãos, Jesus não quer saber o quanto de dinheiro eles tinham. O que Jesus quer saber é o que eles tinham de si para dar aos outros. E aqui fica clara a diferença: comprar com dinheiro e dar o que se tem. Deem vocês o que vocês têm. Vocês trouxeram lanche, é como se Jesus falasse assim: vão lá e deem do que você tem. Aparece lá um menino com pães e 2 peixinhos, mas isso não vai ao caso agora. Quando Pedro entrava no santuário, um pobre disse, pedindo uma esmola. E qual foi a resposta de Pedro? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Dizem, já ouvi falarem que a Igreja Católica, pelos seus muitos bens patrimoniais que tem, não pode dizer não tenho ouro nem prata, mas a maioria dos evangélicos também não pode dizer em nome de Jesus levanta-te e anda, porque não há poder. Não há poder. A terceira afirmação: devemos semear do modo que Jesus semeou. Pensem bem, antes de lançar a semente no terreno, o lavrador prepara o terreno, cava a terra, põe adubo. João Batista, primo de Jesus, que veio preparar o terreno para Jesus lançar a semente, mostra o que significa esta preparação do terreno, citando o profeta Isaías. O texto diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-lhe as veredas, todo vale será aparado, toda montanha ou colina arrasada. Os caminhos tortos ficarão retos e os atalhos escabrosos nivelados. E todo o homem verá a salvação de Deus. Lucas 3, 4 e 5. Às vezes, irmãos, a igreja, ela se sente assim meio como João Batista, como uma voz clamando no deserto. Ela se sente fraca, pequena diante de tantos problemas. E com isso, deixa de confiar plenamente no poder e no amor de Deus pela sua criatura e pelos seus filhos. Porque há uma diferença entre ser criatura de Deus e filho de Deus. No entanto, cabe à igreja preparar o caminho do Senhor, principalmente em bairros como Guatupê, onde o caminho da vida é cheio de acidentes, veredas, vales, trilhas tortas.
e atalhos. É difícil às vezes. Por isso, nós temos que semear da mesma forma que Jesus semeou. Um dia, Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, abriu o livro do profeta Isaías e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar a boa nova aos pobres, anunciar aos cativos a libertação e aos cegos a restauração da visão, dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui nesse texto, Jesus definiu a missão dele. Ao descer a esta terra, como homem, rigorosamente 100% homem, 100% Deus. A missão da igreja, a missão dos crentes, a missão de cada um dos crentes da igreja, minha missão, a missão de cada um de vocês é exatamente essa, a mesma de Jesus Cristo. Alguém já disse que quando Deus fez o mundo, ele não retirou os andaimes, exatamente para que nós continuássemos fazendo aquilo que ele iniciou a fazer, até que Jesus retorne. Para cumprirmos esta missão, nós fomos escolhidos por Deus. Não fomos escolher Deus, não foram vocês. Ele deu o primeiro passo em nossa direção. É isso que a Bíblia ensina. Por isso, o Espírito do Senhor está sobre cada igreja, sobre cada crente, para levarmos a boas novas aos pobres, porque os pobres são os preferidos de Deus, são os mais carentes. A quarta afirmação que eu quero fazer: Jesus veio anunciar o reino e não a igreja. Vou repetir: Jesus não veio a este mundo para anunciar a igreja, ele veio para anunciar o reino de Deus. Amém? Muitas vezes a gente só fala da igreja, esquece de falar também do reino. Já ouvi muitas vezes em reuniões: eu sou batistão, eu sou assembleiano, eu sou não sei o quê, por aí afora tem muitas igrejas. Vocês sabem quantas vezes Jesus falou sobre igreja? Sabe? Alguém sabe quantas vezes? Vamos fazer uma pesquisa rápida. 50 vezes Jesus fala de igreja. Quem acha que foi 50? Levanta a mão. Ninguém? Gente, não fica em cima do muro, não. 30. Jesus falou 30 vezes na igreja. Em igreja. Cleomira está fazendo assim. Não. Tá bom. 20 vezes Jesus falou de igreja. Falou? Ixi. Quem está cochichando aí, fala alto. Tá bom. 10 vezes. Jesus falou de igreja 10 vezes. Não? 5 vezes Jesus falou de igreja. Vocês estão em cima do muro. Jesus não falou nenhuma vez em igreja. Vejam só, Jesus falou 2 vezes só na igreja. Só falou 2 vezes, em Mateus 16:18 e Mateus 18:17. Ele só fala da igreja em 2 textos. Mas em reino, ele fala mais de 100 vezes.
nós temos que ser como Ele. Falar 2 vezes de igreja e mais de 100 em reino de Deus. Porque este reino também é nosso. É muito mais importante do que as igrejas. A igreja é o meio de pregar, de anunciar e preparar e realizar o reino de Deus. Olha só, um encanamento existe para conduzir água. Não adianta nada ter um encanamento se não tiver água para correr pelo encanamento. Entenderam? Do mesmo modo, de nada adianta estar na igreja sem construir o reino. Lembra-se que ainda há pouco eu falei da missão de Jesus, que é a mesma nossa missão? Não adianta, então uma tubulação bem feita, não vaza, mas não tem água. Não faz diferença ter ou não ter o encanamento. Podemos dizer que o mundo, vou repetir, nós podemos de uma certa forma, presta bastante atenção no que eu vou falar, que isso é muito importante. Nós podemos dizer que o mundo é a roça de Deus. É um roçado que Deus tem. E nós, os crentes, somos os lavradores contratados para trabalhar nesta roça. O Evangelho de Jesus Cristo é a nossa carteira de trabalho, que foi assinada no dia da nossa conversão. A igreja é o nosso sindicato, onde a gente se organiza para conhecer os nossos direitos e os nossos deveres e aprende a trabalhar melhor. O terreno para nós trabalharmos, contratados pelo Senhor, é o bairro em que vivemos. E a semente é a libertação que Jesus veio trazer. Os frutos que nós queremos colher nesta roça é o reino. A finalidade é que a gente colha como fruto do nosso trabalho, não uma batata, um legume, mas é o próprio reino de Deus. Para isso nós fomos escolhidos. Nosso papel como igreja, como crente, é começar a ensaiar este reino, pois a Bíblia diz: o reino de Deus já está no meio de vós. Ele já está aqui. E nós temos que ter consciência disso daí. O nosso texto inicial fala: aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com um cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Para o cumprimento deste texto, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Deus quer a igreja olhando não só para o céu, mas também olhando para a terra. Jesus quer que a igreja semeie a sua semente, a semente dele. Terceiro, nós devemos semear do modo que Jesus semeou. E quarto, Jesus veio anunciar o reino e não a igreja. Para o sucesso desse plano, nós precisamos, primeiro, conhecer bem o terreno onde nós estamos trabalhando como lavradores. Antes de plantar café, o lavrador examina a terra para saber se aquela terra dá café. Vejam bem, o médico só pode passar uma receita para um doente depois que ele examina o doente. Assim faz o lavrador. Essa terra é boa, vou ver se essa terra é preta, se é amarela, o que essa terra dá? Eu quero plantar café, será que ela dá café? Do mesmo modo, irmãos, nós devemos examinar a vida na comunidade.
onde está plantada a igreja, para conhecer os problemas dos que ali residem, conhecer seus problemas, seus obstáculos, a causa das suas dificuldades físicas, espirituais, morais. Segundo, escolher bem a semente. Para ter sucesso nesse plantio na roça do Senhor, temos que escolher bem a semente. Feijão. Feijão é uma coisa que todo brasileiro gosta. É difícil o brasileiro que não coma feijão. E existem vários tipos de feijão. Rio de Janeiro, feijão preto. Minas Gerais, feijão de cor. Tem também o feijão fradinho, enfim. Todo brasileiro gosta, mas existem essas diferenças. O lavrador, antes de plantar feijão, escolhe a semente do tipo de feijão que ele quer colher. Ele não vai plantar feijão manteiga querendo que dê feijão chuvinho. Temos que saber escolher a semente que nós vamos plantar na roça que Deus deu para nós trabalharmos. A semente do Evangelho, nós temos que ter isso em vista. Ela não liberta somente o espírito do homem, ela liberta o homem totalmente. A terceira e última causa que temos que ter em conta é colher o melhor fruto. Nós vamos plantar, semear, cuidar. E na colheita nós temos que colher o melhor fruto. Nós sabemos que era uma lei dentre os judeus, lá do Velho Testamento, que o que ele plantasse, fossem tâmaras, fossem oliveira, fosse o que fosse, eles colhiam na época própria, mas as frutas ou o que quer que eles tivessem colhido, o que ficava para trás não colhia mais, ficava para o visitante, para aquele que passava por aí, que podia ter fome e teria na tamareira, na oliveira, em várias árvores, um fruto para o estrangeiro que passasse por ali. Nós temos que colher então as frutas melhores. No supermercado, quando as irmãs principalmente vão fazer compras, as irmãs não vão pegando aleatoriamente qualquer batata. Normalmente a gente olha, escolhe a melhor batata, aquela que aos nossos olhos é ou são as melhores batatas. A gente também não deve ficar satisfeito do resultado do nosso trabalho espiritual, do nosso trabalho de evangelismo. Devemos, isto sim, querer o melhor resultado possível, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que seja dispendioso. Temos que colher o melhor possível. Prestem atenção no que eu vou dizer. Se uma pessoa, qualquer pessoa, tem fome para comer uma feijoada e fica satisfeito com um biscoito creme cracker, ele está enganando a barriga. Tá certo? A pessoa está ali doido de fome, doido para ter uma macarronada, uma feijoada, aí come um biscoitinho, não, já estou satisfeito. Ele está enganando a barriga. Em questões espirituais, irmãos, a gente não deve enganar a barriga. Temos que ir até o fim, custe o que custar, com fome ou sem fome, com sede ou sem sede. Por isso o nosso texto inicial diz: aquele que sai fazendo o quê? Chorando. Chorar por quê?
porque não tem mantimento para levar, mas ele vai semear. Porque está sozinho, mas ele vai semear. E por isso ele está chorando. Mas na volta Deus abençoe. Deus abençoa, porque ele traz os seus molhos. Se nós, como igreja ou como crente, fizermos a nossa parte, Deus com certeza fará a dele. Amém? E se nós fizermos a nossa parte, a nossa fé estará produzindo frutos e Deus será glorificado. João, capítulo 15, versículo 8, diz: pois nisto é glorificado meu Pai, em que produzais muito fruto. E vos comporteis como meus discípulos. No século I houve um discípulo de João. Houve um discípulo de João, logo no primeiro século. João viveu até o final, né, do primeiro século. Esse homem chamava-se Policarpo. E tinha como religião uma daquelas religiões que tinham ídolos para serem adorados. E um dia, ouvindo a palavra através de João, Policarpo se converteu e parou com a idolatria que ele tinha. E o imperador gostava muito de Policarpo e dizia: Policarpo, larga esse Cristo que você adora, volte para a nossa comunhão, para a nossa religião. E Policarpo dizia assim: eu gostaria de voltar, mas eu não posso. Depois que eu conheci Jesus, ele só tem me feito bem, curas da minha família, não me falta nada, eu não posso. E o imperador foi obrigado a prender Policarpo. E de vez em quando o imperador passava por lá: e aí, Policarpo, vamos voltar? Não posso abrir mão de Jesus. E Policarpo acabou, sob pressão lá dos sacerdotes, dos ídolos, Policarpo acabou sendo condenado a morrer na fogueira, ser queimado vivo. Colocaram um tronco, como pelourinho lá na Bahia, quem foi na Bahia sabe o que é. Botaram ele num tronco amarrado, os gravetos da madeira, e o imperador estava lá e falou: Policarpo, pela última vez, abre mão dos ídolos, dos nossos ídolos, dos nossos deuses. E Policarpo falou: acende a fogueira. Pode acender a fogueira. E começou a cantar um hino. E o fogo foi. E Policarpo morreu queimado na fogueira, na frente de todo mundo, em praça pública. Enquanto ele pôde, ele cantava um hino. A hora que o fogo fez o efeito, Policarpo morreu. Vocês sabem qual o significado do nome Policarpo? Quem sabe faz assim. Poli, muitos. Tudo que se usa esse prefixo poli significa muitos. Carpo significa frutos. Parece uma profecia. Policarpo, um homem que produziu muitos frutos, conforme o seu nome diz, para a divulgação do Evangelho do Senhor. É muito difícil. Muitas pessoas, quando eram pressionados, renegavam a Deus, renegavam a Jesus e morria crucificado, queimado, cerrado no meio, como o profeta Eliseu. Mas não
abriam mão de dizer: eu amo e sirvo ao Deus da Bíblia. Um dia que não está muito longe de nós ouviremos de Jesus, fitando Jesus, olho no olho, face a face, porque Ele vai voltar. Ele está voltando. Aí, as portas da sua vinda para inaugurar a eternidade, raptar, retomar, cuidar daqueles que são seus e levá-los ao alto para começar a eternidade e ouvir de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. E eu queria, já encerrando, falar com os irmãos e fazer uma pergunta. Quando você encontrar-se com Jesus, o que você vai ouvir? Muito bem, salvo bom e fiel? E se Jesus falar: apresente os seus frutos, você tem fruto para apresentar para Ele? Você tem semeado a semente do Evangelho, pregando a tempo e fora do tempo? Quando você vê uma pessoa, um maltrapilho na rua, pedindo: moço, paga um lanche, você tem feito isso? Ele é seu irmão, Jesus morreu por ele também. Ou você passa direto: eu não tenho dinheiro, na mente, não, hoje eu não tenho dinheiro. Isso não é ser cristão. Para ouvir do Senhor: muito bom, serva, muito bom, servo, você tem que pegar a semente do Evangelho, andar com folhetos no bolso e indiscriminadamente, seja branco, preto, amarelo, desbotado, não sei, pobre, rico, Evangelho na mão, folheto na mão, semeando o Evangelho, para que mais e mais pessoas saiam da fila daqueles que estão caminhando para o inferno e venham para o rebanho de Jesus. Essa é a nossa tarefa como cristãos e como evangelistas. Um grande evangelista americano, eu já estou encerrando, ele conta essa história, que ele entrou num trem na América do Norte, e na poltrona cujo número estava na passagem dele, havia um homem lendo o jornal, e ele sentou-se ao lado do homem, se ajeitou, botou a mala dele lá no bagageiro, e após ter sentado, ele tocou no ombro daquele homem do lado que lia o jornal e falou assim: o senhor já conhece Jesus? O homem olhou e disse: cuide da sua vida. Ele falou: estou cuidando, eu sou evangelista, eu estou cuidando da minha vida e da pregação do Evangelho. Gente, você não precisa chegar a esse ponto. Se você estiver dentro de uma condução, numa reunião, numa fila, seja do que for, do banco, sei lá, puxa assunto com quem está do seu lado e planta a semente no coração dessa pessoa. Antigamente, assim que eu me converti, eu ouvia falar que cada alma que eu ganhar através da evangelização é uma pedrinha de diamante na minha coroa. Simbolicamente simbolicamente é. Não é uma realidade. Nós não vamos mandar no céu todo mundo de coroa, todo mundo coroado. Mas simbolicamente é isso assim. Irmãos, vamos levar a sério. Algumas pessoas falam: não,
igreja tem pastor, eu não preciso evangelizar, tem lá o pastor. No nosso momento, o pastor Reginaldo está lá, ele é bom nisso, ele estudou. Não é assim. Pastor não gera ovelha. Ovelha é que gera ovelha. O pastor está ali como um líder, como aquele que entende um pouco mais, que estudou a Bíblia, foi para o seminário, mas não é obrigação só dele de falar de Jesus para os não crentes. É tarefa de todos os membros da igreja. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Não tenha, perde a vergonha. E eu vou dizer uma coisa para vocês que é um testemunho. Eu, quando cheguei aqui nessa igreja, em 2013, eu vi algumas pessoas preparadas, outras ainda não tanto amadurecidas. E uma das pessoas, que essa irmã me perdoe, vou falar o nome dela, uma das pessoas que ainda não estava amadurecida era a Jo. Como a Jo cresceu espiritualmente, como a Jo cresceu no conhecimento da palavra e se entregou ao trabalho. A quem honra, honra. Desculpa, foi só para testemunhar para a igreja o que é a vantagem de semear a semente. E a Jo algumas vezes rateava no começo. Não era? Não era? Rateava sim. Ela falou, não sei o que. Jo, vai orar. Na hora de orar, então, era uma calamidade. Era uma calamidade orar. O empenho da Cleomira. A Cleomira, com ela, é pau, pedra, pedra. Não sai disso aí, não. Tá rindo? O negócio é sério. Mas é o temperamento que Deus colocou em cada um de nós, né? O Denilson sempre caladão, né? Mas caladão. Ou seja, são ferramentas que Deus coloca para a gente usar. Eu tinha esquecido, a Jo sem querer me lembrou. Por ocasião eu falava assim, o que o Orleans sabe fazer na igreja? O que ele pode fazer na igreja? Ah, meu Deus. Aí ele ficava assim no banco. Falei, vou comprar um bongô para ele, para a igreja. E eu fiz isso, comprei um bongô para ele tocar o bongô. Isso mesmo. Então, gente, são coisas que a gente tem que levar em conta. Ah, pastor, eu não sei pregar. Não precisa pregar um sermão, né, tipo batistão. Introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3, conclusão. Não. Fala da sua vida, fala como foi que você se converteu, em que circunstância. Foi pelo amor, foi pela dor? Fale do que Jesus fez na sua vida. É desse jeito. A Jo, quando eu cheguei aqui, logo no começo, eu falei, não, ela deve ser boa para cozinhar, porque a mãe tem um restaurante lá, mas não. Ela é boa também para ajudar a igreja a crescer, apoiar a liderança da igreja, junto com o seu marido. E é assim que a gente deve viver em comunhão. Uns ajudando os outros nas suas necessidades, nos seus momentos de dor, mas também nos momentos de alegria. É assim que Deus quer. A igreja, olhando para dentro dela, eu fico feliz de ver o santuário todo remodelado. Isso aqui que era nem sei o que, era um depósito de tralha. É sério. O pastor deve ter tido um trabalho danado para arrumar isso aqui. Mas parabéns, a igreja está muito arrumada. Vocês agora têm uma igreja bonita, arrumada, pintada. Só falta você trazer os visitantes, convidar as pessoas para virem aqui conhecer a igreja, né?
E eu sou bastante ortodoxo na doutrina, mas sou até de certa forma liberal na liturgia. E eu lembro que uma ocasião nós fizemos aqui umas 2 ou 3 vezes uma sessão de cinema aqui dentro. Saímos aqui distribuindo convites com data, hora, com direito a um lanche. Todo mundo que veio entrou aqui. Tem pastor que não gosta nada, santuário não, cada um é uma só cabeça. E o povo daqui veio, criança, viu a criançada, e a criança brigava. E nós passamos filmes evangélicos, e o povo não crente veio. Se foi pelo lanche, não tem problema, o importante é que eles viram algo a respeito de Deus, de Jesus. Temos que ser criativos. Fala, gente. É a sementinha. É a sementinha. Então, qualquer coisa que se fizer é bastante importante. Agora, não adianta você fazer uma panelada de comida e não convidar ninguém para comer na igreja. A comida vai sobrar, vai estragar. Temos que estar coeso. Deus sempre ilumina o líder. Deus vai continuar iluminando o pastor Reginaldo para que ele faça programações que possa atrair pessoas que ainda não têm Jesus como seu Salvador. Amém? Que assim seja. Eu quero convidar o pastor Reginaldo para vir aqui à frente e orar, que a minha voz está por um fio. O pastor Reginaldo esteja orando. Eu queria fazer uma coisa que eu fazia aqui, só para vocês se lembrarem. Essa noite eu quero desafiar cada pessoa que está aqui presente a dedicar mais tempo ao Evangelho. De falar, Senhor, tira de mim a vergonha de falar de Ti. Eu quero ser mais produtor. Eu quero ser um semeador que semeie todos os dias. Põe em mim um espírito de evangelista. E se o irmão que está aqui, mesmo que seja de outra igreja, quer ser mais produtor, mais semeador na roça do Senhor, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você um dia veio na frente para aceitar Jesus. Hoje é só para o pastor orar por você, para que Deus coloque no seu coração um ardor, um calor que te incomode e você venha a ser melhor trabalhador na obra do Senhor. Se você desejar, vem aqui na frente. O pastor vai estar orando. Amém. Principalmente para isso. Eu quero ser um melhor evangelista. Eu quero ser um divulgador do Evangelho. Eu quero produzir frutos aqui nesta igreja ou na igreja ou para onde Deus me enviar. Saia do seu lugar, vem aqui sem nenhum acanhamento. É só uma oração, é só um convite. Agradeço ao pastor e à igreja por me receberem aqui esta noite. Feche os seus olhos, curve sua fronte e o pastor vai estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Nesta noite, Pai, de ouvirmos o teu servo, pastor Adilson, que trouxe, Pai, essa mensagem, que trouxe essa palavra para os nossos corações. Senhor, e nesse momento, eu creio que os teus servos compreenderam, Pai, que estão aqui, Pai, neste lugar, porque o Senhor o chamou, o Senhor escolheu, mas o Senhor não chamou, não escolheu para ser como uma tubulação bonita, maravilhosa, mas sem água que não serve para nada. Amém. O Senhor nos chamou, não foi somente para ter uma aparência de crente, mas para sermos crentes. Verdade. O Senhor nos chamou para levar, para
enviar, Senhor, ser enviado por Ti, Senhor, e pregar uma semente que produza muitos frutos. O Senhor não nos chamou para estarmos, Senhor, num banco sentado dentro da igreja. Quando o Senhor chamou Pedro e disse: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Essa igreja já está edificada, essa igreja agora precisa fazer, Senhor, aquilo que Tu disseste que era para ela fazer: e de pregar o evangelho. A semente do evangelho que tem que cair na terra, e na terra boa que está aqui no 4P. Pai, tem pessoas aqui, Senhor, nessa noite, que talvez ainda não tenham certeza da sua salvação, que ainda está uma terra sem adubo, uma terra morta, que não serve para nada, que não produz nada, mas que nessa noite possa entregar sua vida a Ti, Senhor, como Senhor e Salvador, e a partir desse momento, já levar uma semente que dê fruto, que cresça. E é isso que nós precisamos compreender nessa noite. Queremos Te agradecer pela vida de cada servo Teu que está aqui na frente, Senhor, que está se disponibilizando, que está dizendo: eu quero, Senhor, ser usado por Ti. Eu quero, Senhor, não ser uma cesta cheia de semente, mas que não serve para nada. E aí seria somente o grão, como nós ouvimos pela manhã na escola bíblica dominical, uma cesta cheia de grão, que se não cair na terra, se não morrer, se não produzir, se não crescer outra vez, não vai dar fruto nenhum. E sim, Pai, nós queremos ser aquilo que o Senhor nos chamou para nós sermos. Como disse o Teu servo, nós não podemos ser aquilo que nós não somos, mas agora nós somos filhos Teus. Nós devemos ser discípulos Teus. E nós levar essa semente, essa mensagem do Evangelho que salva vidas. Graças Te damos pela vida de cada servo Teu, pela vida do pastor Adilson. Abençoa a sua casa, a sua família, tudo aquilo que ele tem colocado diante de Ti, todos os seus propósitos, o seu ministério, Pai. O Senhor sabe todas as coisas que Ele tem Te pedido, que Ele tem Te agradecido. Muito obrigado por tudo. Obrigado. E nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.